eu sou um cara que gosta de comprar empresas individualmente. Nem todo mundo é apaixonado como eu, que gosta de ler as notas explicativas do balanço das empresas. Às vezes já está, não é só na região, né, mas em algum setor também, já tem uma hype, né, e a gente vê que os preços começam a crescer. E às vezes um ETF de algum setor com muito potencial, às vezes ele já está com uma precificação muito elevada. Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, ouvinte do Invista com Thiago, podcast do Thiago Reis. Eu não sou o Thiago Reis, eu sou o Lucas Goldstein, mas estou na presença deste fundador da Suno Research. Olá, Thiago. Olá, Lucas. Tudo bom com você? É sempre um prazer enorme estar aqui com você, com os nossos ouvintes no nosso podcast. E hoje a gente tem um convidado especial, certo, Lucas? Exatamente. Para falar de diversificação de investimentos, temos o Léo Maranhão, especialista em ETFs aqui conosco. Olá, Léo. Olá, tudo bom, Lucas? Thiago, obrigado pelo convite. Sempre ótimo poder compartilhar um pouquinho, né, com o pessoal aí do podcast. Queria saber primeiramente do Léo Maranhão, você já esteve aqui uma vez, mas eu quero saber, é defensor de colocar ETFs na carteira ou é um xiita, é um defensor fundamentalista dos ETFs? Você acha que dá para ter uma diversificação ou é mais uma alternativa para um tipo determinado de investidor? Bom, Lucas, eu sou suspeito a falar de ETFs, né, porque eu trabalho nessa área já há muitos anos e sou entusiasta desse tipo de produto para os investidores, mas com certeza não é a única forma. E hoje em dia a gente vê, principalmente no exterior, né, onde os ETFs já são utilizados há mais tempo, que a gente caminha para o que eu chamo de um sistema híbrido, né, que a gente pode compor a nossa carteira de investimentos de várias formas e os ETFs podem fazer parte de uma fatia delas, proporcionando, às vezes, uma diversificação no exterior, ou em alguma outra região, ou até em algum setor, ou mesmo fazendo parte do core, né, de uma parte principal, vamos dizer assim, de um esqueleto de uma carteira, e a partir dali o investidor pode, né, selecionar as ações individuais, adicionar outros tipos de ativos para compor a carteira dele. Então, eu sou um defensor, sim, dos ETFs, mas eu acho que ele casa muito bem com outros tipos de outras filosofias de investimento também. Então, rapidamente, o que é um ETF para quem está de primeira viagem aqui e como eu poderia comprar um ETF do México ou da Croácia, por exemplo? Bom, então o ETF, de forma bem resumida, né, ele é um fundo que é negociado em bolsa. Então, a gente tem acesso a esse fundo, né, uma cesta de diversos ativos. Vamos usar o exemplo aqui de ações, né, então uma cesta de ações, e ele é negociado na bolsa, então a gente compra e vende como se estivesse comprando uma ação. Você abre o teu home broker, digita o código lá do ETF, pronto, você compra essa cota, né? E uma grande diferença também é que ele, né, a maioria dos ETFs, eles são indexados. O que isso significa? Né, que ele é um fundo que segue determinado índice. Então, você não tem ali um gestor, uma equipe tomando decisões, né, de quais ativos ele vai selecionar. Então, isso proporciona que o ETF ele tenha um custo muito reduzido e esses custos acabam, em muitos casos, fazendo uma grande diferença, porque hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, você encontra ETFs com taxa de administração beirando zero, né, 0,03%, por exemplo. Então, imagina essa diferença de né, um fundo tradicional de ações aí costuma ter 2% de taxa de administração, então no longo prazo isso faz uma bela diferença. Hoje, a gente ainda não tem tantas opções ainda no Brasil, né? Cada vez mais a gente está tendo mais e mais opções, inclusive através de BDRs de ETFs, hoje a gente também tem acesso a isso dentro aqui, né, através da B3. Mas hoje também abrindo uma conta numa corretora dos Estados Unidos, de uma forma, né, tá bem simples da gente fazer isso também. Você encontra ETFs do mundo inteiro, inclusive do México e da Croácia, né, que você
Da Croácia, eu acho que eu não sei exatamente se a gente vai ter, porque ele é um mercado de capitais muito pequeno, mas com certeza de países europeus, de países asiáticos, né? Até países africanos a gente encontra com certeza. Thiago, quero saber de você, se tem ETFs na sua carteira? Cara, eu tenho um pouquinho de IVVB11, não tenho muito. Eu sou um analista que gosta de analisar ações. Eu acredito que o ETF tem espaço na carteira de alguns investidores que queiram, às vezes, uma exposição num determinado setor rápido, fácil, para aqueles investidores que muitas vezes não têm interesse em fazer uma análise mais completa, para aqueles que buscam facilidade, né? O ETF pode ser um caminho. Agora, eu sou um investidor que busca superar a média, então eu tento fazer escolha de ações individuais que tenham um potencial de valorização acima da média. Já aconteceu na sua carreira de você descobrir que existe um país ou um setor que tem ventos favoráveis, por exemplo, China, ou algum outro país, um tigre asiático que tenha um ETF, e aí você decidiu se expor mais àquela economia? Uma coisa que eu acho que o Léo pode até explorar com maior profundidade é que se confunde muito crescimento econômico com valorização do mercado acionário. A China, que é um dos países que mais cresceu no mundo, eu acho que nos últimos 10 anos não saiu do lugar, né? Vamos ver aqui. Qual que é o ETF de China aí, Léo? É o MCHI. Ele até se recuperou um pouco aí, mas ele ficou um bom tempo, né, Léo? Estou vendo aqui desde 2011, ele certamente ficou até o meio do ano passado lá, no mesmo patamar do meio de 2011, lá do começo de 2011. Ao contrário, o Dow Jones, o SP500, nem precisar falar o Nasdaq, valorizou bem mais. Então, isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar. Crescimento econômico não necessariamente se transforma em valorização da ação. Por que isso acontece? Às vezes, aquele crescimento econômico já está precificado, né? O pessoal sabe que tal economia vai crescer muito, que a Índia vai crescer muito. Sabendo disso, as pessoas já podem se antecipar. Outra coisa, crescimento é só um dos atributos do valor de uma ação. Se a empresa tem margens baixas, às vezes o crescimento é até ruim, né? Acho que talvez um exemplo brasileiro aqui seja a Petrobras. A Petrobras cresceu muito de tamanho durante uma certa época e as ações caíram. Como que uma empresa cresce e as ações caem? Porque o crescimento foi em ativos que não geravam valor, né? Como refinaria de Pasadena, constrói lá a refinaria de Abreu e Lima. E a China, especificamente, é uma economia que as empresas têm margens muito baixas, a competição é feroz em preço e as margens são muito baixas. Por incrível que pareça, a gente tem uma tendência a não gostar do nosso país, mas na hora que a gente vê o desempenho do Ibovespa em dólar, foi muito bom desde a sua fundação. Tá certo que os últimos anos têm sido desafiadores, mas desde a fundação do Ibovespa em 67 foi muito bom. E não é que o Brasil teve um crescimento milagroso, é que as ações estavam baratas e a margem das empresas brasileiras, historicamente, foi maior do que as empresas estrangeiras. O ambiente competitivo no Brasil sempre foi um pouquinho mais amigável do que lá fora. Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, Lucas. Crescimento econômico, potencial de crescimento, muitas vezes já está no preço. Eu acredito que as FANG vão valorizar muito. A pergunta é, será que já não está nos preços? Eu acredito que tal setor vai valorizar muito. Você tem que se perguntar, será que não está no preço? Então, isso é uma coisa que os investidores têm que tomar um cuidado excessivo. E eu não gosto de investir em setor, eu gosto de investir em empresa. Exato, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses achismos, né? Por exemplo, se a gente for olhar a última década, o mercado acionário dos Estados Unidos realmente foi muito superior ao resto do mundo, comparado com países emergentes, comparados com países desenvolvidos, inclusive. Mas tem ciclos onde os países emergentes eles superam os Estados Unidos, tem ciclos onde os países desenvolvidos, exceto Estados Unidos, então a gente pega ali Europa e os países asiáticos desenvolvidos, tem fases, né, onde eles superam, então é uma coisa um pouco cíclica. Se a gente comparar só o último
a última década, né, a gente vai ver que os Estados Unidos realmente foi muito superior, por mais que a China tivesse tido todo esse crescimento econômico, isso não se refletiu tão bem, né, dentro do mercado de ações. Então, a gente tem que cuidar. Eu acho que, de um modo geral, uma coisa que tem ficado muito claro para a gente, né, aqui no Brasil, especialmente nos últimos anos, é a importância da diversificação internacional, seja porque grandes empresas estão lá fora, né? Hoje o Brasil, as empresas do Brasil representam uma fração, infelizmente, muito pequena do mercado de capitais global, e seja também pelos riscos e desafios que a gente tem com relação à nossa moeda, né? Que ela é um pouco mais frágil, os desafios políticos, econômicos. Então, eu não apostaria exclusivamente em um país, né, ou uma região. Eu acho que a exposição internacional, de um modo geral, né, nunca ficou tão clara da importância dela para a gente. E a gente pode fazer isso também de uma forma bem simples com os ETFs. Por isso que o IVVB11, nos últimos anos, aí, tem crescido muito, né, a quantidade de investidores que estão investindo no IVVB11, que é uma forma muito simples de qualquer um, né, qualquer investidor se expor ao exterior, né, especificamente no caso do IVVB11, aos Estados Unidos. Além de ETFs baseados em economias, também tem ETFs baseados em setores. Me explica mais sobre esses ETFs. Existem índices especializados no mercado de capitais? Isso, então, uma grande característica do ETF, como eu falei, ele é de seguir o índice. O índice, ele é uma série de regras pré-determinadas, então isso dá muita transparência para o investidor que está investindo naquele ETF, que segue determinado índice, mas ele pode seguir determinados mercados, geografias, setores específicos, né, até estratégias específicas, e tudo com base nessas regras, né, nesse algoritmo que foi desenhado que o índice, a cada 3 meses, normalmente, ele é rebalanceado, ele é reanalisado para ver se as empresas que compõem esse índice, eles realmente fazem parte dos critérios, né, dessas regras. Então, a gente tem realmente hoje ETFs de setores, né? No Brasil a gente tem ETFs que seguem, por exemplo, empresas do setor financeiro, a gente tem ETF que segue empresa ligada a material básico, então seriam mais essas ligadas às commodities, né? E olhando para fora, para os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma infinidade de ETFs que seguem setores como tecnologia, como biotecnologia, área da saúde, enfim, qualquer setor ou segmento, por mais nichado hoje que ele seja, a gente consegue encontrar hoje ETFs. Então, até energias renováveis, por exemplo, a gente encontra esse ETF que ele vai, basicamente, ele investe de uma forma ampla e diversificada aquele setor específico. Às vezes você gosta de um segmento, de algum setor, e acha que tem alguma visão otimista com relação a esse setor ou segmento, mas você não quer investir individualmente em várias ações ou estudar e fazer toda a análise de todas as ações desse segmento, porque às vezes ele pode ter empresas de outros países ou empresas muito pequenas que ainda estão se desenvolvendo. Então, uma forma simples é através do ETF. Você investe naquele setor, naquele segmento como um todo, né? E espera que essas empresas cresçam ao longo dos anos como setor, né? Você não faz apostas, entre aspas, em empresas específicas. Você investe no setor inteiro. Existe, por exemplo, se eu quero investir com um propósito, quero investir em empresas ecologicamente sustentáveis ou que fazem painéis solares, energia eólica, é possível? Isso, com certeza. Então, aí você tem 2 linhas, né? Você tem tanto as empresas hoje de energias renováveis, então empresas que estão ali na produção, na distribuição, na infraestrutura de energias renováveis, mas também hoje existe um movimento grande, né, que muita gente já deve ter ouvido falar, que é o ESG, que é você atribuir critérios de meio ambiente, de questões sociais e questões de governança corporativa às empresas. Então, já existem ETFs, já existem vários índices onde você seleciona apenas empresas
com critérios mais rígidos e mais elevados de ESG. Então, até no Brasil a gente já tem alguns índices do mercado local, né? E lá fora a gente também encontra muito isso. Então, às vezes você quer se expor ao próprio mercado americano, ao S&P 500, mas de uma forma ESG friendly, que a gente chama, né? Mais amigável em termos ESG. Você hoje encontra também, basta procurar lá algum ETF, por exemplo, do S&P 500 ESG. Você tem várias opções já. Então, isso é bem interessante porque você continua se expondo àquele mercado de uma forma parecida, só que excluindo empresas muito problemáticas de acordo com questões ESG. Queria saber se as oportunidades que o Léo vê bate com as do Thiago Reis. Eu quero saber, então, quais são os setores, quais são os ETFs que você mais gosta no momento, Léo? Então, eu sou muito favorável a ETFs mais amplos, né? Então, eu acho que hoje a gente tem de tudo, você consegue encontrar os ETFs extremamente sofisticados, e esse era até um pouco um receio que o criador dos índices, do investimento através de índices, né, o John Bogle, que ele é fundador da empresa Vanguard também, esse era um pouco um receio que ele tinha lá no início, que ETFs virariam algo muito sofisticado, com estratégias muito mirabolantes e acabassem cobrando taxas muito elevadas, né? Então, ele era muito favorável a você investir de uma forma ampla e de baixo custo, e eu tendo a seguir muito essa filosofia dele. Então, eu gosto de, por exemplo, me expor ao mercado dos Estados Unidos de uma forma ampla, né, através de índices como o S&P 500, mas eu também vejo a oportunidade da gente começar a se expor também em mercados, né, diferentes, como mercados emergentes. Então, isso também dá para a gente fazer através dos ETFs. Então, assim, eu não chego a selecionar setores muito específicos. Eu gosto de pensar de uma forma, acho que mais de geografia, né? Então, Estados Unidos, com certeza, porque é o maior mercado de ações do mundo, né, onde tem as maiores empresas do mundo também. E vejo, né, muito potencial também em estar exposto a mercados emergentes. O Brasil hoje, infelizmente, ele faz parte de só 5% a 6% dos índices de mercados emergentes. Então, hoje você encontra muito mais no Sudeste Asiático, né, ou na região da Ásia, a maior parte do peso de mercados emergentes. Então, eu gosto mais desse tipo de ETF, né, de uma forma um pouco mais ampla e pensando um pouco mais em geografia do que em setores muito específicos. E do Thiago, dentro do IVVB11 e fora das FANG, tem alguma pérola que você esteja procurando aí? Alguma empresa que você esteja gostando, curtindo no setor americano? Cara, como eu falei, Lucas, eu sou um cara que gosta de comprar empresas individualmente, reconheço que o ETF possa ter seu mercado, nem todo mundo é apaixonado como eu, que gosta de ler as notas explicativas no balanço das empresas. Então, nesse momento, eu diria que eu não tenho nenhum ETF no meu radar, não. Uma que eu cogitei investir um tempo atrás era a parte de gaming, né? Que eu acho que essa indústria vai continuar crescendo, uma indústria bem lucrativa, né? De esportes e tal. Só que eu acho muito difícil analisar quem vai ser o vencedor, mesmo porque a dinâmica é muito rápida nesse segmento, né? O líder hoje pode não ser o líder amanhã, né? Olha só quem já foi a SEGA, a própria Nintendo, né? Já teve uma representatividade maior. É um segmento muito dinâmico, mas que tem sua geração de lucro, e eu considerei durante um tempo investir em ETFs, mas o ETF subiu, até tinha um nome curioso, NERD, né? Já viu esse daí, Léo? O NERD. Isso é engraçado, né? Tem muito ETF com nomes engraçadinhos, assim, né? Então, tem outro do mesmo setor, do mesmo segmento, que é o Hero. Então, agora deu até uma caída aí, tá? Agora, tô vendo aqui, deu uma caída. Mas por exemplo, em agosto do ano passado estava 24, chegou a bater 38, agora está 31, 32. É um que eu tô de olho e tal.
assim, sem muito interesse, mas se você botasse uma arma na cabeça e falasse para comprar um, acho que eu comprava esse. Talvez o ETF de Brasil, cara. Eu acho que o Brasil está muito barato, o EWZ. É isso que o Thiago mencionou, né, mais cedo, da gente ter um pouco de cuidado, que às vezes já está, não é só na região, né, mas em algum setor também, já tem uma hype, né, um excesso de otimismo com um certo setor, e a gente vê que os preços começam a crescer de forma muito significativa, e às vezes um ETF de algum setor que parece ser muito, muito propício, né, com muito potencial, às vezes ele já está com uma precificação muito elevada. Então, eu sempre tento orientar que as pessoas tenham cuidado, né, com esse tipo de investimento também, porque às vezes, né, quem não quer investir em tecnologia, quem não acha que biotecnologia, por exemplo, é um segmento extremamente importante, né? Mas a gente tem que cuidar com essas ondas, né, muito fortes que muita gente começa a investir e, de repente, às vezes se encontra o retorno que aconteceu nos últimos meses vai acabar não sendo o mesmo nos próximos anos. Léo, o que você acha dos ETFs que replicam determinadas estratégias, né? Tem um cara que eu sigo lá fora, o Mebane Faber. Ele tem uma gestora que tem ETFs que replicam algumas estratégias que ele criou lá, compra ações que estão baratas seguindo o índice, compra os países que estão mais baratos na relação preço-lucro. O que você acha desses ETFs ativos? Vamos lá, então existem os ETFs de gestão ativa hoje, né? Então eles não seguem um índice específico, então ele é muito mais como um fundo tradicional, que ele é negociado em bolsa, e acho que hoje os mais famosos lá nos Estados Unidos são da ARK, né? ARK, que esse é um exemplo, né, de que muita gente começou a investir e começou a crescer bastante, então esse é um ETF de gestão ativa. Agora existem os ETFs que também são indexados, mas existe um quê ali de ativo, né, que ele segue alguma estratégia. Então, eu acho bem interessante esse tipo de ETF também, porque ele acaba transformando uma estratégia né, em um algoritmo, ou seja, numa série de regras que são feitas ali a cada 3 meses, às vezes a cada 6 meses. Então, isso acaba trazendo simplicidade também para o investidor, que ele às vezes se identifica com uma estratégia um pouquinho mais ativa, mas ao invés dele, né, individualmente, ficar fazendo toda essa análise a cada tanto tempo, o próprio ETF já faz isso por ele, e em muitos casos acaba sendo até muito mais barato você, né, pagar essa taxa de administração do ETF e deixar com que o próprio ETF faça isso por você. Tem estratégias, por exemplo, que geram muito turnover, né? Muito giro. Então, isso geraria um custo muito elevado se você fizesse isso sozinho. Então, muita gente fala também do factor investing, né? Então, você investir baseado em fatores, como fator valor, fator momentum, fator crescimento. Então, você também consegue hoje, através dos ETFs, se expor, por exemplo, através de um ETF de valor, né, de value investing, as empresas dos Estados Unidos que estão, teoricamente, com preço, né, com múltiplos mais baixos. Então, essa é uma forma também da gente usar os ETFs de uma forma simples, né? Então, por exemplo, esse tipo de ETF, ele acaba tendo um peso muito pequeno em empresas de tecnologia, porque empresas de tecnologia são consideradas empresas de crescimento, né? Então, às vezes, eu conheço pessoas que sentem que o mercado hoje dos Estados Unidos está com um peso um pouco elevado demais em empresas de crescimento, empresas de tecnologia. Então, uma forma até de você dar uma equilibrada na carteira é você adicionar um ETF como esse, de Value Investing, que você vai dar um peso um pouco maior para empresas um pouco mais estáveis, mais tradicionais, né? Empresas já sólidas, ou através dele, ou através de ETFs também, que existem muitos
de dividendos, né? Então, se você pega, por exemplo, um ETF muito famoso, é o NOBL, né? Nobel, ele vai selecionar só as empresas que pagam dividendos de forma consecutiva e crescente por pelo menos 25 anos. Então, ele é um ETF bem criterioso, né, com relação à seleção das empresas. Ele pega realmente as empresas que só vêm distribuindo dividendos com uma solidez comprovada, né, no passado. Então, você também tem várias formas de achar ETFs que seguem estratégias específicas, né? Então, esse de dividendos também é uma delas. Às vezes você quer optar por esse tipo de empresa. Então, você consegue também acessar de uma forma muito simples os ETFs com foco em dividendos, por exemplo. Sobre a composição de um ETF, como funciona? As empresas são repartidas em partes iguais? A maior empresa com maior capitalização tem uma parte maior? É proporcional isso? Esse é um ponto bem importante na hora de você analisar um ETF, porque não é só o que esse ETF segue, né? Qual setor, qual geografia, mas como que os pesos são distribuídos. Então, normalmente, né, os índices mais clássicos, ele vai dar um peso proporcional ao tamanho da empresa. Então, empresas com valor de mercado maior vão receber um peso maior dentro desse índice. Então, esse é o caso do Ibovespa, esse é o caso do S&P 500, esse é o caso da maioria dos índices que a gente chama de índices benchmark, né, ao redor do mundo e até de setores. Só que, às vezes, essa pode não ser a melhor estratégia para você. Às vezes, você quer investir num país ou num setor onde poucas empresas são muito grandes. E o que isso acontece no índice tradicional? Você vai ter poucas empresas ou seja, uma concentração muito grande em 2, 3 empresas, né? Então, às vezes, você tem a opção também de encontrar um ETF que dê pesos iguais, né? Por exemplo, ou ele dê pesos de acordo com outro tipo de indicador. Então, eu comentei um pouco sobre dividendos, né? Tem também que ele dá o peso proporcional ao dividend yield. Então, quanto maior o dividend yield daquela empresa, maior o peso dela vai ser dentro do índice e, por consequência, do ETF também. Então, esse é um ponto bem importante na hora de você analisar, né, o ETF. Não basta ir só lá no nome do ETF, ver que sei lá, né, a gente mencionou MSCI China e pronto, fecha os olhos e compra. Não, veja como que as empresas são distribuídas. Por exemplo, nesse da China que eu mencionei, quase 30% do índice ele está concentrado em 2 empresas só, que é a Alibaba e a Tencent, né? Então, esse tem que ficar de olho nisso aí também, se faz parte da tua estratégia. E, Léo, os ETFs no Brasil têm crescido também. Conta um pouco como está a situação atual no Brasil a respeito de ETFs. O Brasil tem crescido de uma forma até significativa, embora ainda a indústria leve esses ETFs de uma forma muito tímida, né? Porque, como a gente mencionou, as taxas são muito baixas, então, às vezes, não é do interesse da indústria divulgar de uma forma tão de uma forma tão intensa assim, mas a indústria sabe que esse é o caminho, então já a gente está tendo cada vez mais ETFs aqui no Brasil. Antes, para se expor ao exterior, a gente tinha só alguns ETFs de Estados Unidos, então recentemente a gente agora tem acesso a ETFs da China, da Europa, do mercado global, através das BDRs de ETFs, eu também dei uma mencionada, a gente hoje também tem vários ETFs que são listados hoje na B3 sob o formato de BDRs, então você encontra ali de vários países do mundo, de várias regiões também, então mercados emergentes, mercados desenvolvidos, Estados Unidos, e eu acho que a tendência é só crescer cada vez mais, porque é uma forma importante, né? Nos Estados Unidos, 25% do valor negociado por dia nas bolsas dos Estados Unidos já é de ETFs. Então, enfim, essa é a tendência mundial com relação ao mercado, e isso vai acontecer no Brasil também, né? O legal é que no Brasil,
é que a gente também tem a questão dos fundos imobiliários, né? Que é muito atrativo para muita gente. E até pouco tempo atrás a gente não tinha um ETF ou algum produto indexado de fundos imobiliários. E porque no Brasil a gente também tem uma certa limitação, porque por uma questão de legislação, distribuir dividendos em ETFs no Brasil, ele acaba sendo tributado. E a gente sabe que dividendos no Brasil, eles são isentos. Então, esse acabava sendo uma certa dificuldade com relação a fundos imobiliários, porque a gente sabe que aquele fluxo mensal de renda dos fundos imobiliários é um dos principais objetivos, né, do investidor. Então, nisso surgiram os FOFs, né, os Funds of Funds, ou fundos de fundos imobiliários, que por ele estar num formato de fundos imobiliários, ele consegue distribuir dividendos de forma isenta, e nisso aí entra o KISO 11, né, que foi lançado há poucos meses. Ele é um fundo da gestora Kilima e ele segue o índice da Suno, né, o índice Suno 30, que representa as 30 principais fundos imobiliários aí do Brasil. E tem sido um sucesso muito grande, né, Thiago? A gente percebe que é uma forma muito simples para quem quer começar a se expor a fundos imobiliários, sem precisar se aprofundar muito em qual fundo entrar, ou simplesmente manter ali uma fatia da carteira dele de uma forma diversificada em fundos imobiliários. Exatamente. Eu e você, né, Léo, a gente esteve ativamente envolvido na criação do índice, né, um índice moderno que tenta, vamos dizer assim, trazer algumas novidades em relação ao que tinha, né? O IFIX era o índice mais tradicional de fundos imobiliários, mas ele tinha até uma dificuldade operacional de você ter um produto passivo em cima dele, né? O SP500 é muito fácil de replicar. A gente fez alguns exercícios e viu que o IFIX seria muito difícil de ser replicado numa estrutura de fundos. Por quê? Porque tinha fundos dentro dele que são muito pequenos, a liquidez é muito baixa, e que se você tivesse um fundo passivo nem tão grande, um fundo passivo de 1% do tamanho da indústria, já teria dificuldade de replicar o próprio índice. A gente resolveu, então, criar o índice Suno justamente para trazer essa modernidade e adaptar a realidade brasileira. Aí, o índice Suno vem justamente para isso. A gente licenciou, né, o índice para a gestora Kilima, que faz a gestão de um fundo que replica essa estratégia. Obviamente que o fundo não é 100% passivo, é importante lembrar disso daí. O gestor tem flexibilidade para fazer alguns trades, né, e no segmento de fundos imobiliários tem muita oportunidade principalmente durante a emissão, a cota está lá 110 e a emissão é a 100. Se você tem que ter 3% do seu patrimônio naquele ativo, você pode vender a 110 e comprar a 100, e pegar as sobras, inclusive, que não forem executadas dos outros investidores. Nisso daí consegue ter uma boa criação de valor, e até o último relatório do KISO 11, o gestor estava tendo uma rentabilidade superior ao Suno 30, que estava tendo uma rentabilidade superior ao IFIX, que estava tendo uma rentabilidade também superior ao CDI. Então, é um fundo que tem criado valor aos seus cotistas, tem ganhado bastante liquidez, é um dos fundos mais líquidos e o fundo que mais gira cotas em relação às cotas que tem disponíveis. Então, eu acho que tem tudo para ser aí o SPY, né, do segmento de fundos imobiliários. O que eu quero dizer com isso, Léo? Explica para a gente. Simplesmente o SPY, né, o SPY é o ETF mais famoso aí do mundo, que segue o índice SP500. Então, a gente está vendo, né, que o KISO 11 realmente está realmente conseguindo, né, ter uma popularidade muito interessante, porque justamente ele tem uma facilidade de você se expor de uma forma muito rápida, diversificada aos principais fundos imobiliários do Brasil, e a gestão da Kilima também está sendo muito eficiente, né, para cumprir esse papel e entregar mais, né, do que o próprio índice, o que é bem interessante. Então, a taxa de administração cobrada do fundo acaba sendo compensada por essa entrega um pouquinho mais alta do que o próprio índice, né? Quem investe em renda variável pode ganhar mais, mas é obrigado a declarar no imposto de renda os resultados das suas operações.
Para salvar a sua pele, a Suno preparou um guia gratuito para você declarar sem medo do leão. Link na descrição deste podcast. Assim, encerramos mais uma edição do Invista com o Thiago. ETFs e setores foram os temas deste episódio. Olha, com a palavra Thiago Reis, que aí ele encerra com o nosso convidado. Muito obrigado. O ETF é um tema que vai ganhar cada vez mais relevância, não tenho dúvida. O brasileiro está se informando mais e eu acho que vai ter cada vez uma carteira mais parecida com o que tem lá fora. E como o Léo disse, o ETF representa muito da indústria lá fora. Não é à toa que a BlackRock, que é uma das principais empresas aí, fabricantes de ETF, entre aspas, né, é uma das empresas mais valiosas do segmento financeiro. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais ETFs e os ETFs existentes também cada vez maiores. O que você acha, Léo? E passo a palavra para você encerrar também. Com certeza já é uma realidade lá no exterior e a gente sabe que tudo que acontece lá fora chega no Brasil com um pouquinho de atraso, né? E então vai acontecer aqui também, já está acontecendo e, enfim, né, a gente tenta trazer essas informações sobre essas novidades que acontecem lá fora também, para que o investidor já se posicione, né, já entenda do que vai acontecer aqui no Brasil em poucos anos. Então é isso, valeu. Obrigado, Lucas e Thiago, pelo convite. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um Invista com o Thiago. ETFs, um assunto interessante. A gente se vê na próxima quarta-feira.